Quem está feliz está na casa do Senhor, diga glória a Deus. É o nosso primeiro culto do ano. Ó, vocês estão aqui em miniatura também, ó, para vocês serem lembrados. Primeiro culto do ano. A gente não teve culto em janeiro, não é isso? O nosso culto caiu exatamente na primeira semana. E aí a gente transferiu o culto para fevereiro. E nada melhor do que falar num primeiro culto do que de lembrança. Eu gosto muito disso. Quem me conhece sabe que eu gosto dessa coisa, assim, de brincar com analogia. Começo do ano, está todo mundo falando sobre um bocado de coisa, para frente, para frente, para frente. Aí eu vou falar sobre o quê? Sobre o passado. No culto que eu falei, no primeiro culto do ano, falei sobre um beijo no passado. E hoje a gente vai falar sobre lembrança. Eu gosto bastante de música, acredito que vocês também gostem. E quando a gente estava pensando na confecção desse culto, tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Tem alguém? Tem alguém? Para quem está nos visitando, para quem está nos assistindo, na nossa primeira quinta-feira do mês, nós temos o culto de casais, certo? Nossos cultos seguem uma lógica, eles são sempre cultos temáticos, então sempre vai ser um assunto diferente, e sempre vai ter uma palestra. Não necessariamente é uma pregação, é uma exposição de palestra, para conversar com os casais acerca da palavra de Deus, como Deus enxerga o relacionamento. Amém? Eu gosto bastante de música. Durante um bom tempo da minha vida eu fui músico. Hoje eu louvo ao Senhor. Eu fui durante um bom tempo um músico. E eu gostava de ver poesia de música. E quando a gente estava confeccionando esse culto, uma música que veio à minha mente foi aquela música da novela, que fala Lembra de Mim. Vocês conhecem essa música? Quando eu falei sobre o tema Lembra de Mim, me disseram uma música de velório. Tipo, lembra de mim, hoje eu tenho que partir. Uma música tão triste, deu uma dor no coração. Eu pensei em outra música que falava assim, ó. Lembra de mim, dos beijos que eu escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuavam por lá, documentando que alguém foi feliz. Olha que coisa linda, né? O poeta está falando aqui que nas ruas da cidade estarão registradas para sempre os beijos que ele deu nela, na memória. Mesmo que ele tenha escrito em giz, o tempo apagou. Tem outra música que eu gosto bastante também, de uma banda chamada Rosa de Saron, que fala assim: tudo que eu tinha de valor são as minhas memórias. Se elas partissem, eu partiria em dois. Não há nada igual. Tudo que eu tenho de valor são as minhas memórias. Tem outro poeta que falou que nós somos metade lembrança, metade dor, e se tivéssemos uma terceira metade seria culpa. Nós somos lembrança, dor e culpa. E eu gostava de refletir sobre isso quando eu era um estudante. Eu ficava refletindo sobre essas questões mais filosóficas. E eu amo falar sobre memória. Falar sobre memória é falar sobre algo que é anterior à história. Antes da história existia a memória. A história, ela é mais nova do que a memória. Você talvez lembre de coisas que você não registrou. Eu tenho uma memória muito antiga da minha infância, a minha primeira lembrança vivo. Eu me lembro que em algum momento eu acordei e eu registrei que eu estava vivo. Eu sei exatamente o dia, eu sei exatamente qual é a primeira lembrança em vida que eu tenho. A memória vem antes da história. O hábito da gente trazer à nossa mente aquilo que foi vivido vem antes da gente registrar aquilo. Geralmente a história ela é o registro daquilo que se viveu. Quando vocês vão olhar as fotos de vocês aqui, tudo que eu estou vendo aqui é a vida de vocês. Aquele rapaz bonito com aquela noiva linda ali, ele viveu aquele momento. Esse casal lindo aqui, ó, jovem, está começando a sua história agora. Aquele casal ali estava registrando o nascimento do filho, ó. Aquele casal ali estava casando. Aquele casal lindo ali, eu conheço muito bem.
Aquele casal ali, ó, tem um rapaz lindão que está na mesa de som. A gente vive, depois a gente registra. A gente primeiro experimenta, depois a gente mostra para a eternidade. Depois a gente tem o que rememorar. Eu gosto de falar de um amor romântico, sabe também? Citei aqui para vocês Ivan Lins, citei para vocês o Rosa de Saron. E parece que quando a gente está falando isso, parece que a gente meio que fica assustado, porque parece que a gente está falando de uma coisa carnal, não parece? Quando a gente está falando sobre memória, sobre lembrar do amor, parece que a gente está falando de algo essencialmente humano. Parece que a gente está falando de algo que é muito distante da realidade de Deus. E o meu objetivo hoje à noite com vocês é conversar que Deus ama se lembrar. Deus ama convidar a gente a se lembrar. E eu quero estabelecer com vocês 3 pontos de por que Deus acha muito interessante. E Ele convida a gente a lembrar, trazer à memória, chamar a mente, trazer para o coração de novo. Lamentações de Jeremias 13:21, fala o texto que a gente guardou e o Senhor experimentou para a gente essa noite. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá, vocês conhecem, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é Deus convidando o seu povo a trazer à memória, porque a memória traz esperança. Então, quando eu estava passando os vídeos de vocês aqui, enquanto a gente estava adorando ao Senhor, eu estava adorando ao Senhor porque estava vendo vocês, porque eu estava vendo a história de vocês, porque eu estava louvando a Deus pelo que Deus proporcionou à vida de vocês, porque Deus proporcionou momentos maravilhosos à vida de vocês. E para aqueles que começaram agora, Deus está mostrando para vocês uma avenida de vida que Ele tem para vocês, porque Ele tem vida e vida em abundância. Então, quando a gente traz memória, quando a gente lembra, quando a gente rememora, a gente está louvando a Deus. Talvez se a gente lembrasse mais, muitos dos erros que são cometidos não aconteceriam. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pela oportunidade. O Senhor é o Deus do amor, é o Deus do amor. Não é bom que o homem seja só, e o Senhor sabia disso muito bem. Nós somos felizes, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão e pela manifestação do Teu amor em cada casal aqui. Obrigado, Jesus, pela memória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama, nos convida a nos lembrar. Porque a lembrança proporciona coisas poderosas e maravilhosas à nossa vida. Nós estamos dispostos a aprender o que o Teu Espírito Santo tem para nos ensinar sobre memória, sobre lembrar, sobre trazer à mente essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança e lembrança. A palavra de Deus trata essa questão da memória como algo profundamente espiritual. Para a Bíblia, lembrar não é só um ato psicológico. Lembrar nas Escrituras, ele é um ato de fé, de identidade e de obediência. Deus, durante toda a sua palavra, diz: lembre, 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 volte, lembre, lembre. Só que lembrar nem sempre tão saboroso. Às vezes trazer a memória também machuca a gente. Às vezes a lembrança fere a gente, como um espinho 24 horas, agulhando a nossa vida. Às vezes lembrar também aprisiona a gente. Vocês conhecem alguém que quando lembra de algo sofre? Vocês conhecem alguém que está assim? Você lembra de alguém que quando lembra dói? Nós queremos que Deus ressignifique as suas lembranças.
Nós queremos que o Senhor traga novas e lindas memórias para você no dia bom e no dia mau. O objetivo é realmente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós vamos falar hoje brevemente sobre 3 pontinhos. 3 pontos que tratam da importância da memória para a nossa vida. Para que no dia mau você faça um exercício simples. Lembre. Naquele dia que disser, desista. Lembre. Naquele dia que a mala estiver pronta, lembre. Naquele dia que a voz embargar para você dar aquele grito e sair vencedora ou vencedor da batalha, lembre. Deus quer que você se lembre. Ponto número 1. A memória é fundamento. Pastor Jimmy, o que é fundamento? Eu não sei se vocês já viram um prédio em construção. Quem já viu um prédio em construção? Há um buraco gigantesco para fazer um prédio. Não é verdade? Mas geralmente quando a gente vê um prédio, para onde é que a gente olha? A gente olha sempre para o topo. A gente olha para os andares mais altos. A gente olha a qualidade do material. A gente olha o andar mais alto desse prédio. A gente quer ver o produto final daquele prédio. Se ele tiver um laço de entrega, melhor ainda. Mas para toda construção existe um fundamento. Geralmente você nunca vai ver a edificação de um prédio. Mas a edificação de um prédio está lá. E é essa edificação que sustenta tudo. Conseguem captar o que eu estou falando? O que sustenta um prédio é a edificação. Lembrar é fundamentar. A Bíblia inteira é um convite de Deus ao povo de Israel para se lembrar. Lembrar é pisar num terreno conhecido. É dizer, eu já caminhei por aquele terreno. A pessoa que não lembra tende a ser egoísta. A pessoa que não lembra, ela tende a ser soberba. Ela tende a ser autocentrada. Ela tende a ser uma pessoa oca. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 32, Deus fala assim: o meu povo se esqueceu de mim. Ele esqueceu de mim dias sem conta. O Deus Todo-Poderoso está falando para o povo: vocês se esqueceram de mim. E quando alguém não lembra, ela tende a ser egoísta. É por isso que existem tantos matrimônios, onde companheiros e companheiras são trocados por parceiros mais jovens. Porque eu quero apagar a lembrança. Eu quero novos fundamentos. Quem não lembra tende a ser egoísta. Quem não lembra tende a ser soberbo. A gente canta sobre lembrança aqui na igreja direto. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Quero voltar. Em Jeremias, Deus está dizendo: o povo me deixou porque ele não lembra. O povo me abandonou porque ele não quer lembrar. É por isso que eu faço questão que a foto de vocês esteja aqui. Talvez vocês estejam olhando para uma foto dessa e dizendo: eu sei exatamente quando isso aconteceu. Eu sei exatamente onde é que a gente estava. Eu sei exatamente o ano que a gente viveu isso. A ideia é realmente azeitar a tua memória. Nós amamos os nossos avós porque nós temos memória dos nossos avós. Nós amamos os nossos pais porque nós temos memória e lembrança dos nossos pais. Nós guardamos lembrança.
A lembrança tem som, a lembrança tem toque, a lembrança tem cheiro de café. A lembrança estimula os nossos instintos e os nossos sentidos. A memória é viva. Por isso que quando você deixa de lembrar, você deixa de viver. Ou você anula uma vida e quer uma outra vida. Lembrança é fé. A fé não nasce do nada. A fé nasce de uma lembrança do que se viveu. Daquilo que Deus fez por você. A fé nasce daquilo que Deus significa para você. No dia da minha aflição, eu orei ao Senhor e Ele do seu monte me respondeu. A fé nasce daquilo que você sabe que Deus já fez. Então lembrar é fundamentar. Lembrar é colocar as bases daquilo que eu vou viver até o fim da minha vida. Em hebraico, a palavra usada para lembrar é zakar. Não significa simplesmente recordar. Lembrar significa pegar aquilo que eu já vivi e colocar num caminho de novo para que eu ande sobre aquilo. Para que no dia que você não tiver na sua melhor performance, no dia mau, no dia da dor, no dia do engano, tudo que você tenha de valor sejam as suas memórias. Porque se elas partissem, você partiria em dois. Memória é fundamento. Deus fala, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Fica pensando em Deus. Lembra do que vocês viveram. Lembra-te do teu Senhor, porque Ele é quem te dá força. O ponto número 1 diz para a gente que lembrar não é nostalgia. Lembrar é encorajar espiritualmente. Lembrar é pisar num terreno que você já conhece. Quando Israel não lembrava de Deus, o povo murmurava, o povo idolatrava, o povo traía, o povo achava que tinha direito. Isso lembra alguém? Vocês conseguem imaginar alguém desse jeito? Ah, eu consigo lembrar. Eu sou desse jeito. Você é desse jeito. Quando você não lembra, você engana. Você desiste. Você murmura. Você reclama. E você acha que tem direito demais. A lembrança é fundamento. Nós éramos apaixonados, nós éramos ingênuos, mas nós esquecemos. Nós olhamos para um prédio e queremos um novo andar. Nós olhamos para a casa e queremos um novo cômodo. Nós olhamos para a cozinha e queremos paredes novas. Nós olhamos para a cama e queremos um novo colchão. Nós esquecemos aquilo que nos fez conforto durante um período. Nós esquecemos as bases por onde nós andamos para chegar onde nós chegamos. Nós esquecemos o fundamento. Nós esquecemos as estruturas. E numa geração como a nossa, que é desesperada por adrenalina, por dopamina, por experiências, por ter que viver demais. Eu tenho muita vida para viver. Esse pensamento faz que a gente não olhe para os fundamentos. Não olhar para os fundamentos é egoísmo. Não trazer à memória é ego inflado. É vazio emocional. Esse é o ponto número 1. Mas lembrar também é muito bom, porque lembrar nos ensina sobre identidade. Lembrar é identidade. Lá em Êxodo 21,
fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está fazendo um histórico do povo. Vocês eram escravos, vocês sofriam, vocês estavam ali comendo do mal e do pior. Eu, o Senhor, tirei vocês de lá. Você, Dimitri, quem era você? Quem era você? Um Deus que não muda está dizendo para o seu povo: eu sei que vocês mudam. Eu sei que as estações estão passando. Eu sei que a linha do nosso rosto não é mais a mesma. E nem o cabelo. Tudo muda. Mas memória é identidade. É firmar. Eu sei quem eu sou. Memória é aquilo que torna nós sermos nós. Quem era você antes da pessoa que você ama? Tenta lembrar. Quem era você antes da sua namorada? Quem era você antes da sua noiva? Quem era você antes da sua esposa? Quem era você antes dessa sua esposa que hoje é mãe? Quem era você antes da sua esposa que hoje é avó? Quem era você antes do seu marido? Quem era você antes do seu namorado? Vocês conseguem lembrar? Memória é identidade. Parece que se funde a identidade de um com o outro. E enquanto o mundo diz: isso é horrível, isso é terrível, porque você está desvirtuando sua identidade e está fazendo uma identidade com uma só pessoa, e no dia do divórcio vai fazer vocês sofrerem. É isso que o mundo divulga. Os valores de Deus dizem: fundam-se mesmo, sejam uma só carne. Quem dera todas as minhas memórias fossem a da Kathleen. Eu tenho um álbum de figurinha muito ruim para trás. Memória é identidade. É como se Deus me dissesse: lembra de onde eu te tirei. Lembra de onde eu te tirei. Da terra do Egito. Que sonhos você tinha antes de casar com ele? Que planos você tinha antes de conhecê-lo? Você que é solteiro, que sonhos você tem hoje que é solteira e solteiro? Espera você conhecer alguém para você ver. Quem era você antes? Lembrar é um memorial. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Porque Deus sabe que quando nós lembramos do bem que a outra pessoa fez a nós, nós lembramos do Senhor e da sua bondade. Quando você olhar para sua esposa, lembre do bem que o Senhor fez a você por ter ela. Quando você olhar para o seu marido, lembre do bem que o Senhor fez em te dar ele. Veja Deus na sua companheira. Veja Deus no seu companheiro. Veja Deus na sua noiva. Veja o favor dele na história pequenininha que vocês têm agora que vocês estão namorando. Memória é identidade. Quem não lembra, não tem fundamento. E quem não lembra, apaga a sua identidade. Ah, eu conheço gente assim, vocês conhecem também. Malandro tinha sua esposa. Estava com um buchinho igual do pastor Jimmy. Ele deixa a mulher. E ele namora com uma garota mais jovem. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele se traveste de uma juventude que ele não tem mais. E chega a ser patético. Ele começa a usar as blusinhas bem acochadinhas, tochadinho, malha. Faz implante capilar. Emula uma coisa que ele já não é mais. Eu sou o rei da gafe identitária. A Kathleen sabe disso. Eu vejo sempre alguém diz: cadê fulano? E 90% das vezes a pessoa diz: eu me separei. Aí eu fico morrendo de vergonha. A pessoa está com um novo namorado lá, novo marido, nova esposa. Eu: cadê Fábio? A pessoa olha para mim assim:
Eu separei do Fábio. Parece que é outra pessoa que eu estou olhando. É outra identidade. Eu não sei vocês, mas eu tendo a ver a pessoa pelo companheiro ou pela companheira dela. Eu sei a Ingrid do Caio. Automaticamente eu ligo. Pá, pá. Eu ligo a Bruna e o João toda hora. Toda hora. Veja a Bruna, cadê o João? Veja o João, cadê a Bruna? É automático. É uma relação identitária muito forte. E no nosso último ponto, lembrar cura. Lembrar cura. Lembrar é fundamento. Lembrar é identidade. Lembrar cura. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Memória, esperança. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Na Bíblia, quando o medo e a dor crescem, Deus não necessariamente muda as estações da pessoa que está passando por aquela situação. A primeira coisa que Deus faz é mudar o foco da memória. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Geralmente na Bíblia, quando é uma situação de dor, de tristeza, de calamidade, Deus não necessariamente primeiro muda toda a situação e joga um paraíso lindo para você. Ele primeiro vai lá e altera a tua percepção da tua memória. Ele diz, lembra. 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 Seja para o bem, seja para o mal que você provocou. Davi cometeu um pecado terrível. Davi foi acometido por uma crise gigantesca com seu filho. O que foi evocado em Davi? A memória. Lembra o que você fez? Você lembra? Lembra? Então pronto. Esse texto de Jeremias que a gente leu, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não foi feito numa situação de alegria. Na verdade, foi feito numa situação terrível. Jeremias estava no meio da ruína. Ele não estava no meio de uma vitória. Jerusalém estava destruída. Jeremias estava ferido. Mas Jeremias fez uma escolha. E é essa escolha que eu quero que vocês façam essa noite, em nome de Jesus. Jeremias disse, o que eu vou lembrar? O que eu quero lembrar? Vocês já se perguntaram isso no meio de uma briga? No meio da mágoa que a pessoa te provocou? No meio da dúvida se permanece casado ou se abandona esse barco de uma vez? O que eu vou lembrar? O que eu quero lembrar? E aí Jeremias pega, como o pastor Abner disse, assim como Paulo escreveu no pergaminho, ele pegou e escreveu no seu pergaminho. Eu quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. No dia mau, lembra do dia do casamento. No dia mau, lembra do toque da mão daquela pessoa que um dia te encantou. No dia da dor, lembra quais foram as razões que te fizeram casar com ela. No dia que você está pensando em pular fora o barco, avalia, traz a memória. Por que Deus me permitiu essa pessoa? Um passeio na praia, uma foto num jardim, uma viagem à Serra Gaúcha, um culto na igreja, um bolo de aniversário, um culto liga, um encontro na praia, um passeio no mato, né, João? Uma ponte metálica. Eu quero trazer a memória. Eu quero trazer. O que eu vou lembrar?
O que eu quero me lembrar? Nós lembramos mal, gente. O povo de Israel lembrava mal. O povo de Israel foi liberto do Egito de forma miraculosa por Deus. Mas lá em Números 11:5, sabe o que eles falam? Nós sentimos saudade dos peixes que nós comíamos no Egito. Eles escolheram no que pensar. No dia mau eles disseram: que saudade do peixe, que saudade daquelas coisinhas péssimas que a gente comia no Egito. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em Salmos 42, versículo 5 fala: por que a minha alma está abatida? Minha alma, espere em Deus. Espere em Deus. Muitas vezes a gente tem dor na alma e na memória porque nós escolhemos lembrar do mal. Nós queremos trazer à memória o dia da dor. Nós queremos puxar para o tempo presente aquilo que já está enterrado. Por que eu vou lembrar da briga de 12 anos atrás? Por que eu vou lembrar da traição de 9 anos atrás? Por que eu vou desenterrar cadáveres que não estão vivos? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer. Eu quero lembrar aquilo de bom que eu vivi com você. Salmos 42, versículo 6. Lembro-me de ti, desde a terra do Jordão. Eu não estou aqui fazendo uma ode, uma exaltação. A dor. Todo mundo sofreu e tem história de dor. Eu disse para vocês, nós somos o quê? Memória, dor e culpa. Memória, dor e culpa. Eu sei que é instintivo a gente trazer a dor à nossa memória num dia mau. Eu sei disso. Parece que o nosso corpo é impelido a puxar das entranhas aquele dia mau. E eu não quero que você magicamente acorde amanhã e num dia de confusão não traga o dia mau aos seus lábios. Ou que não fique povoando a sua mente aquele momento que te feriu. Eu só não quero que essa voz na sua mente seja a única voz que fale com você. Eu não quero que a única memória que esteja na sua cabeça é a memória do dia mau. Lembra da música que vocês escutaram? Lembra dos sonhos que vocês tinham? Lembra da primeira vez que você disse para ela: você é linda? Lembra quando ela disse que estava afim de você? Lembra do primeiro beijo que vocês deram? Lembra da primeira vez que ela disse que amava você? Lembra da primeira vez que vocês tiveram um segredo só entre vocês e ninguém sabe? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastor, eu tive sofrimento, eu tive dor, eu tive mágoa, eu tive feridas. Elas ainda falam muito forte comigo. Tudo que eu tenho de valor são as minhas memórias. Se elas partissem, eu partiria em dois. Coloca mais uma voz na tua cabeça. Só mais uma. A voz da memória. Lembra do dia do casamento? As pessoas que estavam lá, que não estão mais com a gente. Deus fala para Israel a todo instante: lembrem-se e voltem. Lembrem-se e voltem. Lembrem-se e voltem. Voltem para onde? Voltem para mim.
Voltem pelo caminho que eu pavimentei para vocês. Voltem pela estrada certa. Voltem fazendo o certo. Voltem caminhando do jeito certo. O que Deus está dizendo para você essa noite é: se há memória ruim no teu coração, se há culpa no teu coração, se há dor no teu coração, se há ferida no teu coração, volta. Volta pela boa memória. E se não tem memórias tão boas, que tal construir memórias boas a partir de hoje? Enquanto há vida, há esperança. A gente fala isso. Ah, Deus, que a gente nunca perca a capacidade de construir memórias novas, até no último sopro de vida da gente. Porque o que pode sobrar é dor e culpa. Dor e culpa. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No dia mau, peça ao Senhor para trazer para o seu coração, para a sua mente, a boa memória. No dia que você não reconhecer o seu companheiro, peça para o Senhor trazer à mente dele o fundamento, a identidade e a cura, para que traga à mente dele aquilo que lhe dá esperança, para que ele lembre quem é a pessoa que ele está impondo o dedo, quem é a pessoa que ele está levantando a voz e berrando igual um animal irracional, para que ele lembre que ele não faria isso há 10 anos atrás, ele não teria nem coragem de fazer isso. Lembra de mim. Lembra de mim. Se você não quiser a memória, tem dor, tem culpa. Eu não quero isso para a igreja. Traga ao seu coração, à sua memória, aquilo que te dá esperança. Aleluia! Para o dia mau, boas memórias. Para o dia ruim, boas memórias. Pastor, eu tenho memórias ruins. Vamos construir a partir de hoje memórias boas. Registre aquilo. Usufrua. Beba a memória. Usufrua de cada momento da sua vida como um lindo presente que Deus te deu. Para o dia de hoje, a memória de hoje. Para o dia de amanhã, a memória de amanhã. E louvado seja o Senhor que me fez viver aquilo. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Ainda temos muitas memórias para viver hoje à noite. Jadsozinho, pode soltar um vídeo, pode continuar soltando o vídeo, viu? Quero que o povo se veja, se lembre. Aleluia. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança com a Kathleen. Eu quero que a Kathleen traga à memória aquilo que traz esperança para ela. Que ela lembre. Que ela lembre que eu não passei pela vida dela se não foi pela providência de Deus. Pela vontade do Pai dela, que a ama. A pessoa que está do teu lado aí é providência de Deus na sua vida. Cara, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, trata bem essa mulher. Em nome de Jesus, não traia dor e culpa para a sua vida. Mulher, em nome de Jesus, honre seu marido, respeite e trate bem. Não traga para você dor e culpa. Dor e culpa. Por que não boas memórias? Jeremias escolheu isso no meio da guerra. Eu tenho certeza que você não está recebendo tiro de ninguém hoje à noite. É uma escolha tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Escolha viver o melhor que Deus tem para você no seu relacionamento. Em nome de Jesus. Escolha ter boas memórias. Não seja um cubo de gelo frio. Não seja uma pessoa alheia à vida.
Deus está lhe presenteando e você jogando presentes na lata do lixo. Olha que coisa linda. Vocês são lindos. Vocês são lindos. Lindos. Esse é lindo demais.